apresentar também essa discussão que eu coloco sempre, Sara e Xanda, que o Brasil se envolve muito, discute muito eleição no que diz respeito a voto para o executivo, né? As pessoas entendem o que o prefeito faz, entendem o papel do governador, entendem o papel do presidente. Fala, tá, mas quem se votou para a sua Câmara Municipal? Nem lembra. Para a Assembleia Estadual? Para a Câmara dos Deputados? Não. Senado? Não. Então, assim, sempre que eu tenho a chance de debater, discutir, propor, eu tenho encorajado as pessoas a pensarem sobre o voto no Legislativo. Para quem não está ambientado, o Legislativo tem 3 funções prioritárias. A primeira, representar. Ou seja, se você vota em alguém que representa algo diferente de quem você está votando numa distorção da sua realidade. Então, primeiro papel, representar. O segundo, fiscalizar. Segundo papel fundamental e típico do Legislativo, fiscalizar. Se o Legislativo não fiscaliza os outros poderes, o Executivo, o Judiciário, ele está incorrendo em algum distúrbio da sua função. Legislar, fiscalizar, e o terceiro, e também famoso, é o de legislar. Escrever novas leis ou alterar as já existentes. Ou seja, que tipo de leis estão sendo construídas por esses parlamentares. Como eu disse, ao longo dos últimos 16 anos, pelo menos, o que a gente viu foi uma decadência, talvez, do debate público, das propostas. Não se debate o Brasil, de fato, com base nesses grandes temas que eu citei agora há pouco, infraestrutura. Qual é a política de infraestrutura do Brasil, desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste? Qual é o grande debate que está se fazendo sobre mobilidade urbana, Xanda, Sara? Qual é o debate que está se fazendo sobre educação pública? Aqui no DF, a gente tem um financiamento específico do Fundo Constitucional e o DF ocupa o pior registro no IDEB, que é o índice que fala sobre a educação no Brasil. Como que pode ter financiamento e você pode ter o pior índice do Brasil? Isso é um debate estrutural para mim, sabe? Então eu quero debater isso. O que acontece? Por que o índice está tão distorcido em relação ao que tem de investimento? Não é uma questão de investir mais, mas falta políticas públicas estruturantes. Será que além de investir, você tem sala de aula adequada? O Brasil é um lugar muito quente. Será que você tem um caminho de incentivo à inovação, tecnologia? Ou será que o professor ou professora fica com o giz na mão, tendo que manter os seus estudantes curiosos para o que vai acontecer e ele ficar ali com esse giz na mão tentando, enquanto as pessoas têm celular com 4G, vendo o que está acontecendo no mundo, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa, eu não tenho como me furtar. É a minha responsabilidade como alguém, de novo, brasileiro, curioso, de Brasília, um estudante também, pai, de propor e de provocar. Eu estou aqui para provocar. Eu não tenho todas as respostas também, sabe, Xanda? Não coloque em mim a responsabilidade de responder tudo isso, porque não são respostas simples. Mas como um provocador, eu posso provocar, posso tentar induzir uma reflexão sobre o papel do parlamento, especialmente nisso que eu coloquei agora: legislar, fiscalizar e representar. Não, uma provocação que você fez aí, eu estou sempre falando, não só aqui no barzinho, mas para as pessoas que eu convivo também sobre essa importância, e para quem vem aqui no barzinho também, eu sempre estou fazendo essa provocação, que a gente precisa ensinar, explicar para as pessoas o que é o legislativo, a importância de um senador, de um deputado federal, estadual, né, e do vereador também, e as pessoas precisam ter isso, porque assim, as pessoas não têm noção, o que eu observo que é uma coisa assim, ó, Misael, Lula fez, Lula não fez, sabe como é que é? O presidente tal, mas o presidente depende do Congresso, assim, esse entendimento não existe, e a gente precisa mexer nisso seriamente, porque a gente tá, eu lembro do Ulisses Guimarães, né? Que sempre falava, se você acha que esse Congresso está ruim, o pior vai ser o próximo. Olha só, eu não posso crer que o próximo vai ser pior, porque eu acho que a gente está no ápice, sabe? As figuras que a gente tem no Congresso, caras como aquele Paulo Bilinski, entendeu? Aquele delegado Caveira, você está entendendo? Aquele Gilvão da Federal, aquele outro Éder Mauro, sabe? Nicolas Ferreira. Gente, pelo amor de Deus, da onde saiu esse povo? Essas pessoas saíram da onde? Então, assim,
Não, e as pessoas votam hoje assim, ah, é Tiririca, vou votar no Tiririca, sabe? Ah, é, Eu agora acho que tem. Eu acho que o Tiririca Hum. foi um voto de protesto, quando ele entrou na política. Acho que foi um voto de protesto que acabou fazendo ele chegar lá. Ninguém colocava muita fé naquele Porra, mas resultado. esse voto de protesto já reelegeu, vai reeleger de novo, gente. Vamos Não embora teve, né? mudar isso, Não protesto. teve. Parece falta de opção, né? Sim. Não, porque agora tem aquele caneta azul, né? Tem uma mulher, como é? Morena da bota, garota da bota, uma Mulher coisa. da bota, menina da Enfim, bota. é um negócio desse. Enfim, a pessoa, ela apareceu na internet, bombou em algum momento, ou porque fez uma música ali que se popularizou, ou porque virou um meme e tal, e aí a pessoa já quer entrar na política sem, assim, sem ter a menor noção de nada mesmo, uma coisa. E as pessoas votam. Então, assim, as pessoas votam porque não têm noção do que é um deputado federal, do que é um senador. Assim, a gente sabe que no dia da votação as ruas ficam imundas, com quilos de santinho pela rua voando e tudo mais. E a pessoa pega, eu voto aqui do lado da minha casa, né, no centro social urbano, aqui tem um centro social urbano, e aí quando você entra para votar, já tem ali umas 4, 5 pessoas já te dando já o santinho. Eu já entro sabendo em todo mundo que eu vou votar, mas as pessoas não sabem e pega Não aquele ali, sabe. ah, esse aqui, vou O nesse Santinho, então. o Santinho funciona super. Sabe o que eu tenho Tem. pensado, assim? A, a parte política ainda é um lugar em que as pessoas não colocam ainda muito empenho para estudar, para se aprofundar, sabe? Então, por exemplo, outros exemplos para falar sobre isso. A gente tinha filhos antigamente, né? Virava pai e mãe e fazia a criação das crianças meio na intuição, né? Seguindo o exemplo dos nossos próprios pais. Hoje a gente sabe que para ser pai e mãe tem que estudar, tem que ler, tem que fazer cursos, né? Tem que ir para grupos que estão falando do assunto, dividir lá os desafios diários para a gente conseguir construir alguma coisa. Então, percebeu-se que tem que estudar. E fundos, você falou, né, de mercado financeiro, fundos e tal. Antigamente também isso era tão longe do universo das pessoas, né? Tinha lá a poupança, guardava o dinheiro no colchão em casa. Hoje em dia as pessoas estão sacando um pouco mais. Não precisa estudar, saber qual é o fundo melhor para colocar, um CDB, tarará. Então, percebeu que tem que estudar. A política, ela ainda não está nesse lugar. Não está. E é o que o Misael falou. Tem um grande olhar para o executivo, que eu acho até que é uma coisa construída. Eu talvez ache que isso seja incentivado, assim, sabe? Que se coloque o elefante no executivo e não coloque tanto no legislativo. Porque a hora que o povo souber em quem votar para o legislativo, isso começa a mudar muita coisa no jogo. Né? Se esse olhar se amplia para quem está ali defendendo esses 3 pilares que o Misael colocou. E a gente precisa defender que as pessoas estudem mesmo, vai estudar política, vai estudar Maquiavel, vai estudar a proposta de cada candidato, vai estudar o que cada poder faz, né? Estuda os 3 poderes primeiro, né? Para entender o papel de cada um. Então a gente tem que, nós aqui nesse papel que a gente está agora, o Misael no dele lá, tendo a consultoria, a gente aqui no jornalismo, tem que incentivar o estudo cada vez mais, para ter mais consciência mesmo. Completamente. E eu entendo que, assim, essas redes digitais, como eu disse, elas têm, de fato, o potencial de amplificar esse debate, né? Essa conversa que nós estamos tendo aqui de forma muito fraterna poderia ser feito presencialmente em algum lugar do Brasil, mas hoje possibilita que a gente possa fazer. Hoje a gente pode fazer isso e ser acompanhado de um conjunto de pessoas que vão também interagir com as nossas ideias, vão divulgar as nossas ideias, compartilhar as nossas ideias, vão criticar as nossas ideias. Então, assim, tem um lado perverso da rede, mas também tem a outra face que se abre para a gente poder fazer esse processo de conscientização. De novo, eu não consigo ver o debate público apenas pela dualidade fictícia, até certo modo, entre direita e esquerda, entre certo e errado, entre o branco e o escuro. Não, existe uma série de outras coisas que permeiam isso. Muitas vezes, um projeto apresentado por um parlamentar de esquerda é relatado por um parlamentar de direita. E se a proposta é tecnicamente boa e impactante, isso tem que ser traduzido também. Agora, o que eu também vejo, e aí aqui colocando esse papel, como eu disse, de provocador, é que muitas vezes o debate é induzido apenas a partir do olhar
de Rio-São Paulo, daquele eixo Rio-São Paulo. Então, os parlamentares do Rio e São Paulo são os mais amplificados nas redes sociais, são os que têm os maiores espaços em grandes veículos de comunicação, e parece que são os únicos parlamentares do Brasil. E se perguntar, muitas vezes, o parlamentar do Norte e do Nordeste, que tem um trabalho excelente, não é conhecido. Então, tá também a nossa via de apresentar esse parlamentar, de falar um pouco sobre o trabalho dele. Olha, esse parlamentar apresentou um projeto que é super importante para a saúde, é super importante para as mães solo, sabe? Então, assim, de traduzir não só a coisa perversa do debate rasteiro da política, mas aquilo que está acontecendo também de interessante, que as pessoas devem incentivar, acompanhar, encorajar, interagir. Tem parlamentar boa que acaba ficando, pô, eu sou toda hora confundido com um parlamentar que rouba, que está aqui só pelos benefícios. Não, mas eu estou aqui fazendo um trabalho que deveria ser, de alguma forma, mostrado para um público maior. Então, para aqui colocar na minha avaliação do que eu entendo que pode ser usado, Sara, sobre esse momento de ensinar, acho que a gente consegue ensinar hoje, ser ensinado através e por meio desse caminho digital, sabe? A gente consegue fazer esse processo. Olha, para que serve o Poder Executivo? Qual a diferença do Executivo para o Legislativo? O que é o Judiciário? Como eu coloquei aqui agora, quais são as funções? Muitas vezes não fala quais são as funções. Para quem está nos acompanhando, quem já ouviu falar sobre as funções típicas do Legislativo? A gente disse aqui agora, 3 funções. Então, assim, esse tipo de coisa vai nos ajudando a levar essa mensagem para um público que talvez não teve a oportunidade de ser introduzido na política. Tem gente que não gosta porque não conhece. E se você não conhece, não vai gostar nunca, né? Só que você vai ser dirigido e você vai ser impactado justamente por quem está ali vivendo isso dia a dia. Agora, Misael, você disse que a sua esposa, ela te ajuda com as redes, né? Isso. Como é que é a relação da sua família com esse fato de você trabalhar com política? Porque na sua família todo mundo tem esse interesse por política também? Ou o interesse veio a partir de você? Como é que é isso dentro da família? Que idade tem seus filhos, Misael? Antes de você entrar nessa pergunta, que idade tem seus filhos? A menina tem 17, o menino tem 12. Já estão grandinhos. Já estão mergulhados nesse universo, já dá para entender. Sim. A menina já é completamente politizada, participa de todos os debates que tem no Twitter, X e WhatsApp. Ela é muito aguerrida. Eu falo, calma, filha, respira. nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, calma, tranquiliza. Mas tem o tempero. Anos é isso. Tem o tempero de quem tem 17 anos, né? Então eu também fico encantado por ver essa força que ela tem de participar mesmo, assim. Eu falo, olha, se você pensar em um caminho eletivo, eu acho que tem tudo a ver contigo. Ela, não, também não é pra tanto, aí já sai fora. Assim, mas... Calma, pai. Ela fala, calma, pai. Aí ela pula fora. Mas, assim, a minha família, Xanda, é uma família absolutamente comum. A minha mãe é pastora evangélica e meu pai é militar, aposentado, da reserva. Então, já olha daí uma mistura bastante comum do Brasil, de fato, né? Então, assim, não tem essa politização do debate familiar. Durante a minha fase ali de início de carreira, aqueles grupos de WhatsApp, chegava para mim, olha, o que você acha sobre isso, o que você acha sobre aquilo? Acabou de sair no New York Times, é o maior escândalo de corrupção. Eu falava, cara, você lê o New York Times, você nem fala inglês, como é que você está mandando para mim? Tipo, eu passo o dia no Congresso Nacional, não preciso que você me informe disso, porque eu estou lá. Então, assim, do início da minha carreira, eu já fui cortando algumas coisas que não faziam sentido para mim. Com a mais absoluta humildade, eu não preciso que alguém que está fora do Congresso Nacional me diga o que está acontecendo no Congresso Nacional. Lá é o meu habitat, eu passo lá o dia todo interagindo com políticos, andando, estudando. Então, assim, eu estou lá. Se tem alguém que, de novo, modestamente, tem que falar sobre política, sou eu. Eu estou nesse ambiente já há pelo menos 15 anos, trabalhando, criando negócios, discutindo políticas públicas, andando pelos palácios, conversando com os assessores, com as autoridades. Então, assim, o que eu tenho ainda hoje, Xanda, para te responder, a dificuldade é que se você pega uma família em que tem um médico, quando o médico vai falar sobre saúde, ele é escutado. Se você pega uma família em que tem um dentista, o dentista vai falar sobre tratamento dentário e ele é escutado. Eu, como cientista político, doutorando agora, se eu vou falar sobre política, as pessoas, em regra, não querem ouvir. Então, eu não falo sobre política dentro do ambiente familiar. Eu falo, e aí, de novo,
me rendendo aqui ao meu espaço profissional. Quando eu sou convidado a falar, como vocês gentilmente fizeram, como os meus clientes me pagam para fazer análises ou interações. Então, assim, eu falo no ambiente político ou no ambiente acadêmico, em que eu vou apresentar uma tese, alguém vai apresentar uma antítese, nós vamos debater de novo todo o caminho reflexivo, mas dentro do ambiente familiar eu não entro, porque eu não faço esse tipo de, olha, a minha ideia é a ideia correta porque eu sou profissional, aceita e vou impor isso. Não, bota em quem você quiser, só arque com as suas consequências. Se você quiser tirar dúvida, se você quiser... se você quiser tirar sua dúvida, se quiser conversar, entender profundamente, eu estou aqui, você sabe o que eu faço, mas eu não vou te impor, não fico militando como certas religiões fazem, batendo na sua porta, querendo te mostrar a verdade e a vida todo final de semana. Eu não vou fazer isso. Então, você é responsável e adulto pelo seu título de eleitor, pelo Brasil que você quer construir. Eu tenho a minha convicção que eu vou manifestar diante da urna, e não vou ficar propagando, militando dentro da minha família. Eu não faço isso. Quem quiser votar em A, vota em A. Quem quiser votar em B, vote em B. E vamos em frente. Misael, mas pela pergunta da Edith Oli aqui, e pelo que você está relatando, e a sua mãe também, né? Não sei. É uma pergunta, na verdade. Minha mãe está assistindo, hein? Minha mãe está assistindo. Um beijo Manda um abraço para ela aí, dona Márcia. Um beijo! Dona Márcia, um beijo para você, lindona. Olha, baita filhão, hein? Doutorando aqui, um orgulho. Orgulho completo. Ela está perguntando se o seu pai, sendo militar, como foi a visão dele no 8 de janeiro. Eu imagino que tenha visões antagônicas dentro da sua família, né? Que é por isso que você, às vezes, não entra em discussão sem querer impor nada, porque também não é essa linha que a gente vai conseguir alguma coisa. Eu não acho também que é pela imposição, pela catequização, pela insistência, né? Por essa coisa embativa, assim, eu também não acho que é por essa linha. Olha, para ser honesto com a nossa querida aí no chat, eu nunca perguntei para o meu pai o que ele achou sobre o 8 de janeiro. Não perguntei. Assim como ele não me perguntou, eu não perguntei. Então, ele tem as suas fontes de relacionamento, as suas convicções, e eu, como filho, respeito e respeitarei, e ele também respeita a minha visão. Então, assim, dentro de casa, nosso ambiente familiar, nós falamos sobre tudo o que temos interesse. Não partiu de mim perguntar, não surgiu essa dúvida natural, ele não perguntou, eu não perguntei, então, para ser o mais absolutamente transparente aqui com a nossa audiência, esse fato entre pai e filho não houve. E o que é mais legal, o que eu acho que minha filha veio dar boa noite. O que é mais legal, eu acho, é que se essa conversa acontecesse, é que não aconteceu, ele não perguntou, você também não, mas que se acontecesse, que vocês conseguissem sentar à mesa, ele contar a visão dele, você contar a sua, e aí, né, você respeitasse a dele, ele respeitasse a sua, pode ser que ele refletisse, pode ser que não, mas que a gente conseguisse ter esse diálogo harmonioso e escuta ativa. Eu jamais entraria em um duelo raivoso com os meus pais por conta de política. Não vou. Não é meu papel. Primeiro que eu não estou aqui para impor uma visão de mundo a eles, sabe? Não é assim que eu vejo o mundo. Acho que é muito mais pelo diálogo construtivo, reflexivo, harmonioso dentro do ambiente familiar que as coisas têm que seguir. Se a gente pertence a mundos profissionais, mundos intelectuais, a mundos políticos diferentes, talvez seja, até pela geração, tá tudo bem, eles são os meus pais, vou respeitar, vou amá-los, mato e morro por eles, assim como eu tenho certeza que eles também farão o mesmo por mim, mas eu não vou entrar nessa questão odiosa de rachar minha família por uma convicção político-partidária, de forma nenhuma. Não, isso não tem que acontecer. É engraçado você falar isso, viu, Miséria? Porque eu estava aqui conversando esses dias com o Gabriel, que é que faz aqui nosso bastidor, nossos cortes e tal. E eu estava conversando com ele justamente isso, porque isso não existia. Essa família Bolsonaro que saiu das trevas, entendeu? Para começar com esse negócio, é porque não. Assim, todo mundo na família no Natal estava junto. Entendeu? Estava junto quem votava no PSDB, quem votava no PT, estava todo mundo junto ali, comendo, bebendo, conversando, na maior tranquilidade, né? Depois dessa família Bolsonaro que saiu dos infernos, entendeu? Das trevas mesmo, de um buraco horroroso que saiu isso, essa família toda. Colocou, as pessoas começaram a ficar odiosas de brigar mesmo, briga.
Natal, um não vai na casa do outro. Essas coisas não existiam, gente. Entendeu? Não existia. Desfazendo amizade, desfazendo. Gente do céu, pelo amor de Deus. Então, Olha, assim, não, a gente precisa eu, voltar à normalidade. eu, Esse ponto de vista seu, quando você fala da sua família, dessa relação com seu pai, com sua mãe, de como conversa e tal, isso aí é a normalidade. Isso é o sim, normal. O sim. anormal é o que acontece aí depois dessa família. Não, eu concordo em número, gênero e grau. E, de novo, eu entendo que esse mecanismo digital ele também traz para a gente uma série de coisas que muitas vezes a gente não está habituado, né? Vou te colocar um exemplo. Quando teve o assassinato daquele influenciador trumpista na universidade, Charlie Kirk? esse mesmo, exatamente. Eu me lembro na manhã seguinte, eu estava mediando um debate com diversas figuras políticas aqui em Brasília, diversas. Assim. E no bastidor tinha um grupo rindo, achando legal a morte, os vídeos e toda a repercussão, e outros impactados e horrorizados. E eu comecei esse evento dizendo, olha, eu não entendo exatamente qual é o motivo de comemoração. Não entendo. Não entendo. Alguém morrer da forma que morreu em uma universidade tem que ser, no mínimo, questionado em que mundo estamos. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!